A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 13 de agosto. A Adurne Sindicato e diversas entidades participam de Dia Nacional de Mobilizações contra a Reforma Administrativa no dia 18. Damos início hoje a uma série esclarecendo o que pode mudar para o servidor público com a reforma. PEC dos precatórios de Bolsonaro afeta trabalhadores e aposentados. Governos estadual e municipal fazem chamado para a volta ao trabalho presencial dos trabalhadores da educação. Sint-RN defende a imunização dos profissionais. Ação Diálogos nos Campi com a reitoria do IFRN percorre estado para ouvir a comunidade acadêmica. Comissão de Educação reconhece Andifes como entidade defensora e promotora da educação no Brasil. Proifes Federação realiza Semana Freiriana. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Na próxima quarta-feira, dia 18, o Adurne Sindicato e o Proifes Federação se somam às centrais sindicais, movimentos sociais e estudantis em defesa dos serviços públicos e contra a reforma administrativa. A data é um acúmulo do Fórum dos Centrais Sindicais e foi decidida no Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Setor Público, realizado no fim de julho. Aqui em Natal, o ato acontece no centro da cidade, com concentração às 13 horas, em frente ao INSS. A pauta principal é a luta contra a reforma administrativa, a chamada PEC 32 do governo Bolsonaro, responsável por mudar o modelo de Estado e dar brecha para a corrupção. Ela é criticada pelo professor Wellington Duarte, diretor do Adurne Sindicato. A participação do Adurne Sindicato nas manifestações do dia 18 tem como perspectiva pressionar o governo para abandonar essa tentativa de destruição maciça dos serviços públicos. É bom que se diga que não existe reforma administrativa. O termo reforma foi cunhado pelo governo. O que nós temos é a destruição do serviço público, destruição das carreiras de servidores públicos, a permanente instabilidade dentro do próprio ambiente de trabalho e uma série de outras coisas que vai atingir duramente todos os órgãos da federação, municípios, estados e a União. Portanto, esse ato do dia 18, em que o Adurne Sindicato se soma a diversos movimentos sociais e diversas organizações sindicais, tem como esse propósito, além, evidentemente, de chamar a atenção da população de que, se isso passa, a população será a mais atingida, porque os serviços básicos, como educação, saúde e a própria segurança, serão duramente afetados por essa tentativa, mais uma tentativa de destruição do Estado Público brasileiro. Então, a Adurne Sindicato chama a população, convida os professores, aqueles que puderem, em segurança, sempre ressalto isso, para que compareçam a esses atos e se somem à população brasileira na defesa do serviço público. Quem também vai estar presente no ato é o DCE da UFRN. Meu nome é Letícia Catu, sou coordenadora geral do DCE da UFRN e o ato do dia 18 vai ser fundamental para demonstrar que as pautas da classe trabalhadora e do movimento estudantil não estão desconectadas. O sucateamento da educação pública, do funcionalismo público, afeta todos nós, por isso o DCE da UFRN vai estar presente e convoca todos os alunos da universidade a somarem nessa luta tão importante. Outras entidades de classe importantes confirmam presença nesse grande ato do dia 18. É o caso do Sinteste-RN, Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do Ensino Superior, como explica Rodrigo Santos, coordenador de comunicação da entidade. O Sinteste, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da UFESA, da Universidade Federal do Semiárido, ele vai se juntar a outros sindicatos e a outras manifestações
e a outros grupos do funcionalismo público, né, nessa paralisação no dia 18, que é uma paralisação nacional, sendo organizada por diversas centrais sindicais, né, e por diversos movimentos. Aqui em Natal, a manifestação acontece a partir de 1 hora da tarde, no centro da cidade, com concentração em frente ao INSS. E o intuito dessa paralisação é contra os ataques do governo federal ao funcionalismo público, principalmente contra a PEC 32, que é a PEC que visa desmantelar, de certa forma, o serviço público, acabando com a estabilidade dos cargos, né? Acabando com alguns direitos que nós conquistamos ao longo dos anos, direitos garantidos na Constituição e nas leis, né, que embasam o nosso serviço. Então, nós temos que defender o serviço público como parte do Brasil. Então, essa paralisação é um sinal de insatisfação de todos os servidores públicos nacionais em relação ao como o governo vem lidando com a nossa categoria. Então fica aqui o chamado para todos os servidores públicos e quem quiser participar e se juntar, né, dia 18, na quarta-feira, a partir de 1 hora da tarde, em frente ao INSS da Cidade Alta. Quem também vai estar no ato é o ATENS, o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das Instituições Federais. A presidente da entidade, Maria Célia Cardoso Viana Azevedo, explica a importância da população sair às ruas na próxima quarta-feira. Estou aqui para juntos estarmos no próximo dia 18 de agosto, próxima quarta-feira, nas ruas, no movimento em favor do serviço público, contra a PEC 32, contra a reforma administrativa. Nós já temos aí exemplos da tragédia, da maldade que foi a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Quem não conhece ou tem alguém muito próximo que foi demitido, teve o seu contrato de trabalho com direitos cancelado para posteriormente ser contratado por horas, perdendo seus direitos. Quantas pessoas que agora, durante essa pandemia da CPI, que perderam seus entes queridos e, além da perda, da morte e do sofrimento, se deparou com a triste realidade como pensionista. Então, vamos fazer essa reflexão. A reforma da administrativa vai ser a pá de cal já dessas outras duas que foram tão danosas para a sociedade e para o trabalhador. Então, vamos sim, vamos lutar e vamos estar nas ruas dia 18. Use a máscara, mantenha o distanciamento, vamos com responsabilidade para a greve no dia 18. Educação em pauta. Bom, como estamos conferindo, todo esse movimento está sendo realizado pelas entidades de classe por serem contra a reforma administrativa. Mas por que tanta resistência dos trabalhadores? O que o governo quer na prática com todo esse esforço? Para lhe ajudar a entender o que significa a reforma administrativa na prática para os trabalhadores, a partir de hoje estaremos apresentando uma série onde explicaremos os reais objetivos do governo federal, que na verdade pouco tem a ver com a melhoria dos serviços públicos ou com o aumento da eficiência na gestão, como explica a advogada Andréia Munemassa. Hoje nós vamos falar sobre a reforma administrativa, a PEC 32. Esse projeto de emenda constitucional, que é um projeto amplo, é um projeto que propõe reformas profundas no serviço público. Ela está sendo analisada no plenário da Câmara dos Deputados. Ela já conta atualmente com 41 emendas, e essas emendas e o próprio projeto original será analisado na Câmara dos Deputados, que tem hoje um pouco menos de 40 sessões para fazer a votação desse projeto. Esse é um projeto extremamente danoso para o serviço público e para a população brasileira, porque o principal objetivo, claramente, da PEC 32, e é possível analisá-lo, essa intenção, ao ler o projeto de emenda constitucional, é acabar realmente com o serviço público nos moldes em que ele hoje é proposto. Podemos pensar de uma forma imediata que a PEC 32 ela gera pelo menos 7 efeitos imediatos. O primeiro
é o fim do regime jurídico único. Segundo, a estabilidade restrita às carreiras típicas de Estado. O terceiro é o estímulo à terceirização através de contratos temporários. O quarto é o incentivo à transferência de serviços públicos para iniciativa privada através dos instrumentos de cooperação, inclusive com o uso privado dos recursos e infraestrutura públicas, mesmo sem contrapartida financeira. Modifica a estrutura das carreiras, propõe carreiras longas de até 25 anos, com um tempo muito maior para que o servidor chegue ao topo dessa carreira, com restrição de promoção e progressão em caso de déficit orçamentária, reduz o número de carreiras, propondo um carreirão, limitação de vantagens, congelamento de folha caso haja excesso de gastos, reajuste somente por lei de iniciativa do governo, extingue o direito à revisão geral e a redução da ingerência do Congresso na administração do Estado, promovendo um governo por decreto. O presidente da República passa a ter superpoderes, de modo que, por decreto, ele pode extinguir, transformar cargos, ministérios, entidades da administração pública, autárquica e fundacional. Então, a PEC 32 precisa ser discutida, a população precisa compreender o que está sendo proposto com a PEC 32 e pressionar os deputados para que votem contra esse retrocesso para o Estado brasileiro. Jornal da Educação. Extra Classe. E se não bastasse a famigerada proposta de reforma administrativa, o governo de Jair Bolsonaro quer ainda parcelar precatórios, dívidas do governo que a Justiça manda pagar, a maioria relacionada a ações de revisão de salários de servidores públicos e aposentadorias, que demoram anos e anos para serem julgadas. É disso que trata a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, número 1061, enviada ao Congresso pelo governo Bolsonaro. Em resumo, é uma proposta que afeta brasileiros que aguardam há muito tempo para receber o que têm direito. E é eleitoreira, porque com o dinheiro tirado de trabalhadores aposentados e seus familiares, porque alguns já morreram, o governo pretende bancar o recém-anunciado programa Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. A PEC propõe parcelar os valores que a Justiça mandou pagar, referente a ações vencidas em todas as instâncias, em 10 anos, já a partir de 2022. Ou seja, quem entrou com ação para rever valores de benefícios dependendo do valor, vai demorar ainda mais para ver a cor do dinheiro. É o caso de muitos idosos que pediram revisão do benefício e aguardam há anos, às vezes 15, 20 anos, para receber o que tem direito. Muitos morreram e seus familiares também serão afetados se a PEC for aprovada. Segundo especialistas, do ponto de vista fiscal, isso sim é uma pedalada. Atrasar despesas, gerando artificialmente um espaço no orçamento para que o governo possa fazer gastos visando recuperar a popularidade de olho nas eleições do ano que vem. É pedalada fiscal. O termo pedalada define um tipo de manobra contábil feita pelo Poder Executivo para cumprir as metas fiscais, fazendo parecer que havia equilíbrio entre gastos e despesas nas contas públicas, o que é considerado um crime de responsabilidade. A medida joga para os próximos governos pós-Bolsonaro arcarem com essas dívidas, impedindo-os de realizar outros investimentos. Depois do intervalo, governos estadual e municipal fazem chamado para o retorno presencial dos trabalhadores em educação. Cíntia RN defende a imunização dos profissionais. Ação Diálogos nos Campi com a reitoria do IFRN percorre o estado para ouvir a comunidade acadêmica. E ainda, Proifes Federação realiza Semana Freiriana. Comissão de Educação reconhece Andifes como entidade defensora e promotora da educação no Brasil. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação.
Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Os governos estadual e municipal fizeram um chamado aos profissionais da educação para que retornem ao trabalho presencial. A falta de estrutura nas escolas, biossegurança deficiente e não aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 tem dificultado o diálogo entre trabalhadores e governos. O sindicato que representa a categoria defende a imunização total dos profissionais, como explica o professor Bruno Vital, coordenador-geral do SINT-RN. A situação nas redes, tanto municipal como estadual, é de retorno. Os governos, tanto municipal como estadual, fizeram uma chamada para os trabalhadores voltarem ao trabalho presencial nas escolas e nós temos defendido que esse retorno ele se dê a partir da imunização dos profissionais. Essa é uma defesa nossa, é uma defesa dos trabalhadores e trabalhadoras de educação no Brasil todo, a partir da iniciativa da nossa Confederação Nacional, a CNTE, e nós temos feito essa defesa para garantir exatamente a vida desses profissionais. No caso do Estado, nós temos uma orientação para a categoria de que ela permaneça no trabalho remoto. Alguns trabalhadores retornaram às escolas, outros continuam fazendo trabalho remoto, buscando exatamente a imunização, que é a nossa orientação. Algumas escolas, inclusive, têm problemas com reformas, têm problemas com merenda, que não foram solucionados durante esse período em que as escolas estiveram fechadas. No município, nós temos uma situação ainda mais grave, em que a gente tem escolas com infraestrutura muito defasada. Tivemos a redução do horário de funcionamento também por falta de merenda e temos ainda a situação dos 12,84%, que é uma dívida da Prefeitura com os professores e professoras do município desde o ano 2020, no mês de janeiro. E nós estivemos ontem na Secretaria de Educação do município de Natal realizando um ato, fazendo essa reivindicação, esperando que a Prefeitura sinalize aí com a proposta para atualizar o salário de 2020, até porque nós já temos o anúncio de que no próximo ano, 2022, nós já teremos um novo percentual de reajuste que deverá ser pago. Então é necessário, é urgente que a Prefeitura faça essa negociação e resolva esse problema com a categoria. Continuamos também defendendo no município que esse retorno se dê com a imunização e essa orientação que nós passamos para os profissionais é que eles façam esse retorno com a imunização. Muitas etapas do ensino ainda faltam retornar no município, ou pelas condições, ou mesmo porque o cronograma que a Prefeitura fez foi um cronograma que separou o início em cada nível de ensino e temos ainda escolas que vão retornar, mas que também ainda não apresentam condições para isso, Houve uma desorganização muito grande nesse sentido por parte da Prefeitura de Natal. Então, seguimos com essa orientação, esperamos aí a resolução desses problemas para que a gente volte à normalidade, mas uma normalidade em que a gente tenha a garantia da vida e garantia do direito dos trabalhadores de educação, tanto no município como no Estado. Jornal da Educação. Extra Classe. Promovidos pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, o Diálogos IFRN já percorreu os campos de Pau dos Ferros, Santa Cruz e ainda os campi de Parelhas, Currais Novos, Caicó e Jucurutu, Ipanguaçu, Mossoró e Apodi. No projeto, gestores dialogam com servidores e estudantes sobre questões administrativas e do ensino, como explica o reitor do IFRN, José Arnóbio. Do dia 27 até o dia 11 de agosto, a equipe da reitoria, os pró-reitores, diretores sistêmicos, estiveram fazendo uma
ação denominada Diálogos nos Campi com a Reitoria, onde nós tivemos a oportunidade de ir a todos os campos do Instituto para dialogar com a comunidade, conversar com professores, servidores técnicos administrativos, pais, alunos, a equipe de gestão dos camping, no objetivo de uma escuta, né? Escutar as pessoas, refletir diante de algumas ações da instituição, para que a gente possa estar sempre fortalecendo as ações do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, percorremos todo o estado do Rio Grande do Norte com nossa equipe, com essa missão de ouvir, de refletir e de pensar as melhores estratégias nesse momento de tanta dificuldade orçamentária e de tanto distanciamento. Além dessa ação, eu quero trazer aqui uma ação importante realizada pelo campus Ipanguaçu, que realizou o primeiro simpósio internacional sobre educação popular, agroecologia e memória. Essa importante ação, ela teve pessoas de vários estados brasileiros, de alguns países, para que possa trazer essas 3 temáticas tão importantes, né? A questão da educação popular, da agroecologia e da memória. Já que a gente está falando de cenário internacional, é importante dizer que a gente está intensificando, né, através da nossa assessoria de relações internacionais, parcerias internacionais que aconteciam mais no cenário com a Europa. Hoje a gente está ampliando essas parcerias internacionais com alguns países da América Latina, Argentina, Colômbia e com alguns países da África. Estamos tentando intensificar e ampliar um pouco mais esse leque de atuações. Jornal da Educação. Extra Classe. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, foi escolhida pelos deputados que compõem a Comissão de Educação da Câmara para ser agraciada com o Prêmio Darcy Ribeiro, em reconhecimento pela atuação da entidade na defesa e promoção da educação no Brasil. A votação ocorreu na última quarta-feira por meio remoto e a solenidade de entrega do diploma está prevista para o mês de outubro. O Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, instituído em 1998 e regulamentado em 2000, consiste na concessão de diploma de menção honrosa e outorga de medalha com a efígie do homenageado a 3 pessoas ou entidades cujos trabalhos ou ações mereceram especial destaque na defesa e promoção da educação no Brasil. De acordo com a deputada professora Rosa Neide, que indicou a ANDIFES ao prêmio, a associação tem cumprido relevante papel na interlocução com o governo federal, com as associações de professores, de técnico-administrativos, de estudantes e com a sociedade em geral, como representante oficial das universidades federais, objetivando integrar, valorizar, defender e fortalecer a rede federal universitária e representar o interesse desse conjunto de interlocução com o Congresso Nacional. Os parlamentares destacaram a importância da atuação do sistema de universidades federais desde o início da pandemia. Agenda da Educação. O Proifes Federação vai realizar a Semana Freiriana em comemoração ao centenário do educador Paulo Freire, que é comemorado agora em 2021. A professora Gilca Pimentel, diretora do EBTT do Adurne Sindicato e diretora de comunicação do Proifes Federação, detalha como está a programação. Nós estamos com uma atividade, em alusão ao centenário de Paulo Freire, que inicia em 19 de setembro. Então, nós, como federação, junto com os sindicatos federados, nós estamos promovendo uma semana freiriana, em comemoração a esse educador, importante, significativo na história da educação brasileira, e do mundo. Então, a nossa programação, que nós denominamos Semana Freiriana, ela inicia dia 19, vai ser a aula inaugural às 16 horas, com a presença do professor Carlos Rodrigues Brandão, que é um dos poucos intelectuais ou educadores vivos que conviveram e conheceram Paulo Freire. Então, ele vai estar na nossa aula inaugural no dia 19 às 16 horas.
E no dia 20 teremos o Adurne Sindicato transmitindo uma aula pública com o professor Wilton Germano e o professor Paulo Palhano, falando das memórias da educação popular, de Angicos às experiências contemporâneas. Essa aula pública vai ser no dia 20, sexta-feira, às 17 horas. No dia 23, segunda-feira, teremos uma aula pública transmitida pelo Sindedutec, né, do Paraná. No dia 24, às 18 horas, teremos uma transmissão pelo sindicato ADURGS, que é o sindicato da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No dia 25, teremos uma transmissão do Sindiproicipar, da Universidade Federal do Pará, o sindicato representando os professores do Pará. Dia 25, quarta-feira, às 17 horas. E para encerrar a Semana Freiriana, nós teremos a transmissão da ADUFG, do sindicato da Universidade Federal de Goiás, dia 27, na sexta-feira, às 16 horas, né? Falando também fazendo uma alusão às contribuições de Paulo Freire para a educação popular. De modo que até o dia 27 teremos essa atividade, essa semana chamada Semana Freiriana, como uma promoção, como um evento do Prois Federação e dos seus sindicatos federados. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurne Sindicato no YouTube. O endereço é youtube.com/c/Adurne Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.